Olá a todos que acompanham os nossos vídeos do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho. Chegou o dia de a gente comentar mais um capítulo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 32, cujo título é Notícias de Veneranda. Veneranda é um dos espíritos que atuam como ministros da regeneração, né, que é onde a Narcisa atua, que é onde as câmaras de retificação são pertencentes, e a gente vai ver que tem um motivo para ter um capítulo todo dedicado a esse espírito, a gente vai saber um pouquinho mais sobre ela e como é que começa o assunto. No capítulo passado, a gente teve aquele infeliz episódio, né, com o espírito que foi denominado de vampiro, né? Após aquele esclarecimento sobre o porquê, né, e até uma prova, né, de por que não era o momento de resgatar aquele espírito, eles fizeram o caminho de volta para as câmaras de regeneração. E lembrem que foi citado, né, rapidamente, eu comentei rapidamente, que eles atravessaram um parque muito grande. E aí, no retorno, o André reparou ainda mais nesse parque, deslumbrado, né, pela beleza do lugar, e a veneranda não, desculpa, a Narcisa, voltando com ele, comenta que esse parque, ele não é só para ter caminhos que dão acesso ao umbral e também não somente para a cultura de vegetação que é utilizada para fazer sucos alimentícios, né, que a gente já comentou em capítulos anteriores aí sobre a questão da alimentação. Ela comenta que esses parques foram estruturados pela ministra veneranda, daí que puxou o assunto sobre ela, e ela cita que esses locais foram criados como excelentes planos para os nossos processos educativos, nossos, a Narcisa falando, né, deles lá. Eles são chamados de salões verdes, e basicamente são locais como se fossem os nossos salões aqui na Terra, né, dentro de determinados edifícios, que são utilizados para conferências, palestras, salas de estudo, esse tipo de coisa. Só que a veneranda estruturou esses lugares em meio à natureza. A regeneração foi pioneira, né, em ter esse tipo de salão verde, porque foi ideia da veneranda, ela produziu, e depois isso foi inclusive inspiração para outros ministérios quererem também esses locais tão bem decorados, e quando a gente fala em decorados, a gente está falando da utilização da própria natureza para criar um local de aprendizado, de estudos, de conversas. Durante esse capítulo, a Narcisa conta vários detalhes, né, esmiuça aí um pouco da descrição desses locais, por isso é muito interessante a leitura. E eu vou citar aqui só alguns tópicos para a gente aproveitar um pouquinho desse assunto. E aí, ela comenta que, especialmente, ela acha interessante os locais que foram instituídos, né, esses salões verdes, nas escolas. E ela comenta que é como se fosse uma sala de aula, né, se a gente para a gente comparar com o que a gente conhece aqui, como se fosse uma sala de aula, só que estruturada no meio da natureza, e ela comenta que no centro, né, tem uma, como se fossem 5 classes de aprendizado com 5 instrutores diferentes montados em forma de estrela. Imaginem um ambiente assim, dá para a gente visualizar. E no centro funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira do cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Olha que coisa interessante. É como se fossem 5 telões que eram capazes de projetar assuntos diferentes, né, vídeos diferentes, e vejam, lembrando, né, que a gente está falando da década de 50, né, da década de 40, 50, que foi publicado o livro, e escrito até um pouquinho antes, né? Para vocês verem aí como é que estava antecipando algo que hoje para a gente é muito comum. Então, ela destaca que é uma forma de unir no mesmo esforço o serviço proveitoso de utilidade prática, né, que é a questão do aprendizado, junto com a beleza espiritual que a natureza traz ao estudar nesse local. Muito interessante, né? E aí o André questiona sobre os móveis. Como é que seriam? Seriam tipo os móveis que a gente tem na Terra, que decoram as salas? E ela destaca que não, que é um ponto muito interessante também, que os móveis, os bancos, as poltronas são esculturados com o próprio elemento natural. Então, imaginem aí que o próprio barro forma o banco e ela fala que é coberta de relva macia. Imagina que coisa mais linda que deve ser esse local, esses locais, né? Porque ela comenta que tem vários destes em todos os ministérios. Ela comenta que isso imprime formosura e disposições características
além de comentar que a veneranda, para criar isso, se inspirou nas passagens do Evangelho, quando Jesus utilizava muitos ambientes naturais para fazer aí as suas pregações, as suas orientações. E outro ponto interessante que eu levantei aqui, ela comenta aqui: a conservação dos lugares exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Por que eu destaquei essa frase? Porque fala de conservação. Ou seja, o mato cresce, as coisas se modificam, então também tem que cuidar desse bosque, né, desses jardins, assim como a gente faz aqui. E por que disso? Porque lá na colônia a gente ainda está falando de matéria, a gente está falando de uma matéria mais sutil, que, por exemplo, a gente não consegue ver com os nossos olhos físicos, porém ainda é matéria, não é milagre, não é um céu totalmente distante do que a gente vivencia, ok? Que eu costumo repetir isso para a gente se acostumar e não assustarmos, né, quando a gente chegar do outro lado. Também destaquei um ponto aqui que eu achei muito interessante, que ela trabalha os locais, né, com determinadas decorações, e ela reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus. Por quê? Ó, vejam só, que é quando a cidade espiritual, ela está falando de nosso lar, recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na Terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao Mestre dos Mestres. Vejam a importância desse momento natalino. A gente comenta, né? Eu acho que todo mundo sente que o Natal é um momento que as pessoas ficam mais sensibilizadas, fazem mais preces, são mais carinhosas umas com as outras, e vejam que isso, estas energias que a gente emite aqui, são acolhidas pela colônia espiritual. Olha que coisa incrível, mais um incentivo para que a gente efetivamente, não só no momento natalino, né, não só no mês de dezembro, façamos essa movimentação de amor, mas que a gente estenda ela por todo o ano. Mais um comentário que ela faz é que o lugar mais lindo que tem lá na regeneração é dedicado às palestras do governador, e a Narcisa comenta que o governador vem quase toda semana lá na regeneração, nesse parque em especial, aos domingos. E ali ele fica várias horas conversando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo conselhos, sugestões, examinando as vizinhanças, né, com umbral, lembrando que especialmente a regeneração é a mais próxima dessa região mais inferior. E aí, à noitinha, quando ele tem tempo, ele assiste a música, números de arte que são executadas pelos jovens e crianças dos educandários. Então vejam, tem crianças no mundo espiritual, vamos também ter oportunidade de falar sobre isso. E ele comenta também que a maioria dos forasteiros que se hospedam em nosso lar, então pessoas pertencentes a outras colônias que passam por lá, costumam ir até lá só para conhecer isso que ela chama de Palácio Natural, que acomoda confortavelmente mais de 30 mil pessoas. Vejam só essa situação, né? Que lugar lindo deve ser. Bom, aí esse foi o contexto para chamar o assunto da veneranda, né? Da ministra que criou esse salão verde e que foi uma inspiração para os outros locais. Mas não é só por isso que o capítulo é destinado a falar sobre ela. A Narcisa comenta que ela é a entidade com o maior número de horas de serviço na colônia Nosso Lar e é a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Ela está ativamente trabalhando em Nosso Lar há mais de 200 anos. E é das criaturas mais elevadas da colônia espiritual. Tanto que os 11 ministros e também o governador trocam ideia com ela para tomarem decisões, dado a evolução espiritual dessa criatura, da veneranda, e olha, olha que notícia legal. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes. Já teve contato com Jesus no mundo espiritual, tá? Não estou falando de alguém que tenha reencarnado na Terra no momento em que Jesus estava. Não, lá no mundo espiritual, ela conseguiu ir até uma elevação onde teve contato com a presença espiritual de Jesus, além do governador. E olha que interessante,
ela nunca comentou esse fato da sua vida espiritual e esquiva-se, ou seja, foge da menor informação a tal respeito. Dada a humildade desse espírito, é como a gente fala, né? Espíritos de luz tentam ao máximo ofuscar sua luz própria para não machucar os outros. Então vejam que criatura. Além disso, olha que nota interessante. Ela tem 1 milhão de horas de trabalho útil, sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Vejam que é um grande feito, né? Que a gente pode se inspirar quando a gente fala, né, em heróis, em inspiração, e a gente conhece essas histórias, a gente começa a abrir o nosso leque de espíritos para nós nos inspirarmos e tentarmos aprender um pouco com eles, né? E aí, por causa desse 1 milhão de horas, ela veio receber uma super homenagem das fraternidades de luz que regem os destinos cristãos da América, vieram fazer essa homenagem para ela, e mesmo com toda a honraria, tipo toda uma festa, ela simplesmente chorou em silêncio nesse momento, e em seguida, apesar do governador ter muito insistido para ela ficar com esse troféu simbólico, ela entregou aos arquivos da cidade, falando que ela não merecia, então foi para a personalidade coletiva da colônia. Vejam que, mais uma vez, demonstrando humildade. Vejam, não entendam isso como falsa modéstia, aquela coisa, não, não preciso. Não, realmente, quanto mais elevado o espírito, menos ele faz questão de honrarias, que é o que a gente comenta de Chico Xavier, né? Que ele falava que ele era Cisco Xavier, que ele era só um cisco, que ele não era nada. Ao mesmo tempo que isso é uma verdadeira e sincera demonstração de humildade, porque eles realmente sabem que o caminho ainda é muito grande. Isso também é uma forma de controlar, né? Por exemplo, a vaidade, que é uma possibilidade de entortar os caminhos do espírito, né? E isto tudo dito pela Narcisa, o André falou: nossa, que mulher extraordinária. E veio a perguntinha capciosa: por que ela não vai para as esferas mais altas? Importante aí para a gente fechar o capítulo, essa informação. Intimamente, diz a Narcisa, ela vive em zonas muito superiores à nossa, intimamente, ou seja, ela tem vibração para acessar esferas muito mais superiores, porém, ela fica ali permanecendo em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. A Narcisa soube, né, porque lá também tem assim a rádio peão, né, que a gente fala, só foquinhas, que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de corações bem-amados que demoram na Terra e espera com paciência. Ou seja, essa dedicação aos outros lá em nosso lar, além dessa dedicação, também tem o acompanhamento de espíritos que, ao contrário dela, que alçou voos, né, para a espiritualidade superior, ainda estão na inferioridade, trabalhando, lutando, sofrendo e errando aqui na carne, e ela tem acompanhado esses espíritos por mais de 1000 anos. Interessantíssimo, né? Claro que o André ficou muito ansioso por conhecer, perguntou como é que ele poderia ter contato com a veneranda, e a Narcisa comentou que no dia seguinte, à tardinha, no momento das preces, a ministra iria ao salão para esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento, que seria o tópico daquele dia. Interessante, né? A gente vai ver que alguns capítulos à frente o André vai ter oportunidade de assistir essa palestra e nós vamos acompanhar também. Ótimo fim de semana a vocês. Tchau, tchau.